Olá, primeiro ano! Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós iremos falar sobre estratificação social. Então, estratificação social deriva de estrato, que quer dizer camada. Então, estrato quer dizer camada. Por estratificação social, então, entendemos a distribuição hierárquica, de indivíduos em grupos em camadas hierárquicas superpostas dentro de uma sociedade. Nós podemos entender, então, a estratificação social representando a sociedade como se fosse uma pirâmide. Então, cada camada quer dizer estrato. Então, essa pirâmide quer dizer que grupos, indivíduos estão divididos em camadas, e quer dizer estratos, e essas camadas são hierarquicamente superpostas dentro de uma sociedade. Ou seja, a sociedade está dividida em estratos hierarquicamente superpostas uma à outra. E essa distribuição se dá pela posição social de indivíduos, das atividades que exercem e dos papéis que desempenham na estrutura social. Como nós podemos perceber, a estratificação social é justamente como se a sociedade fosse representada por uma pirâmide e essa pirâmide estivesse dividida em camadas. Essas camadas são chamadas de estratos. Então, esses estratos são as camadas de indivíduos ou grupos sociais superpostas hierarquicamente uma às outras. Então, vai haver uma hierarquia. Quem está no topo da pirâmide são os estratos mais elevados, e quem está na base da pirâmide são os estratos mais baixos. E quem está no topo da pirâmide nós podemos perceber que são uma minoria, Uma minoria política, social, econômica. E quem está na base da pirâmide são a maioria, Ou seja, são uma maioria que detém menos de poderes políticos, econômicos e sociais. Então, a estratificação social é justamente como que a sociedade está dividida. A sociedade está dividida em grupos, em camadas chamadas estratos sociais. E essas camadas são sobrepostas umas às outras hierarquicamente. Nós temos, então, alguns tipos de estratificação social, alguns tipos principais de estratificação social. A principal dela é a estratificação econômica. A sociedade pode estar dividida por estratificação econômica, que é definida pela posse de bens materiais, fazendo com que haja pessoas ricas, pobres e em situação intermediária. Então, as pessoas ricas estarão no topo da pirâmide, as pessoas pobres estarão na base da pirâmide. Nós temos também a estratificação política, que é estabelecida pela situação de mando na cidade entre os grupos que têm poder e os grupos que não têm. Então, os que têm poder são uma minoria política que estão no topo da pirâmide, e a maioria que não tem está na base da pirâmide. Mas nós também temos a estratificação profissional, baseada nos diferentes graus de importância atribuídos a cada profissional pela sociedade. Então, como nós podemos perceber, a estratificação social é justamente como que a sociedade está dividida em estratos sociais. Esses estratos sociais quer dizer camadas superpostas hierarquicamente umas às outras. Vamos ver um exemplo de estratificação econômica. Aqui nós temos um gráfico do número de pessoas com rendimento mensal em salário mínimo. Nós vimos que as pessoas que têm de 1 a 4 salário mínimo é uma minoria. Já as que têm de meio salário mínimo a 1 é uma maioria, assim como as que têm de 1 a 2 salários mínimos também é uma maioria. E se nós formos representar isso na pirâmide, as que têm de 1 a 4 salários mínimos
estariam no topo da pirâmide. O topo é aquela parte menor da pirâmide, né? Então, essas estariam no topo da pirâmide. Já as que teriam de 1 a 2 salários mínimos estariam na base da pirâmide, ou seja, a minoria, quer dizer, a maioria da população ganha salário mínimo. Então, essa é uma forma de representar a estratificação econômica. Então, para alguns atores, o aspecto econômico tem sido mais determinante que outros na caracterização da sociedade moderna. Então, nós podemos representar a pirâmide econômica dessa forma. O topo da pirâmide seria aqueles que recebem de 1 a 4 salários mínimos, que é uma minoria, e a base da pirâmide, aqueles que recebem de 1 a 2 salários mínimos, que é a maioria. E a estratificação social traz várias consequências, como, por exemplo, pessoas vivendo na rua, pessoas passando fome, pessoas sem não ter nada o que comer, né? Enquanto uma minoria vive no luxo, a maioria vive na miséria e na pobreza. Nós temos a estratificação política, também nós temos a estratificação profissional. Ou seja, na nossa sociedade a gente vai valorizar muito mais as profissões de advogado do que as profissões de pedreiro, por exemplo. Então, o advogado é chamado de doutor. Já o pedreiro, que ajuda a construir casas, faz grandes mudanças nas nossas cidades, é uma profissão excluída e rebaixada na nossa sociedade. Vamos ver alguns tipos, então, de estratificação, de sociedades estratificadas. Nós temos as sociedades estratificadas por castas sociais, que é a sociedade da Índia, a sociedade indiana. A sociedade indiana está dividida por castas sociais. E no sistema de castas da Índia não há possibilidade social, ou seja, não há mobilidade social. A mobilidade social seria o indivíduo poder transitar naquela pirâmide, sair de um estado rico e para o pobre, ou do pobre e para o rico. No sistema de castas não há essa possibilidade de mobilidade social, ou seja, do indivíduo poder transitar na pirâmide. Ou seja, o indivíduo vai carregar para o resto da vida a posição social herdada. E o casamento entre castas diferentes é proibido. Então, no sistema de castas da Índia, não há essa possibilidade de um indivíduo transitar, mover, na pirâmide. Não há, então, essa mobilidade social. O indivíduo que nasce um Brahmade vai continuar sendo um Brahmade. O indivíduo que nasce um Sudra vai morrer Sudra. Ou seja, não há essa possibilidade do indivíduo transitar na pirâmide. E o casamento entre castas diferentes é proibido. Ou seja, Vaishya só casa com Vaishya, Sudra só casa com Sudra, Dalit só casa com Dalit, Brahma só casa com Brahmade. Um Brahmade não pode nunca casar com um Dalit. Então, nós podemos ver aqui como que é a estratificação social no sistema de castas da Índia. Então, há séculos, a população da Índia está distribuída em um sistema de estratificação rígido e fechado. Rígido e fechado por quê? Quem nasce em uma posição social vai morrer nessa posição social. Ele não vai poder transitar na pirâmide social. Ele não vai poder sair do seu status social. Ele vai poder apenas permanecer nesse status e ele também não vai poder casar com membros de outras castas sociais. Por exemplo, os brahmanes, que são os sacerdotes,
vão casar apenas com brahmanes. Os kshatriyas, que são os guerreiros, só vão poder casar com os kshatriyas. Os vaishyas, que são os comerciantes, só vão poder casar com os comerciantes. E os sudras só vão poder casar com os sudras. Ou seja, quem nasce vaishya vai morrer vaishya, quem nasce brahmane vai morrer brahmane. Já os párias nem castas têm, eles são excluídos da sociedade, eles vão permanecer na sua casta para sempre. Então a Índia, né, é uma sociedade estratificada por castas. A divisão por castas na Índia surgiu por motivos religiosos e econômicos que nós vamos falar mais nas outras aulas. Então, tem outras formas de estratificação, como a sociedade estamental e a sociedade de castas. Mas nós vimos, então, que estratificação social é como que as sociedades estão divididas. As sociedades estão divididas, então, por estratos sociais. Os estratos sociais quer dizer camadas. Camadas supostamente hierárquicas umas às outras. Então, nós vimos que o sistema de castas está dividido por estratificação social. Na próxima aula, nós vamos ver outra forma de estratificação social, que vai ser a sociedade estamental. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me mandar. Até a próxima aula.